A Prologis é uma empresa imobiliária, ou seja, um REIT. E eu gosto de contextualizar para você que chegou no vídeo, mas ainda não sabe ao certo o que é um REIT. Um REIT nada mais é do que uma empresa listada na Bolsa de Valores americana e que possui propriedades, ou seja, possui imóveis. Você conseguirá investir nessa empresa, por exemplo, através de uma corretora que possui um home broker internacional, o que é o caso de corretoras como Avenue, Inter, XP, Nomad ou até mesmo por meio de BDR. Então, devido a esse fato, eu acho relevante mencionar pelo menos 3 pontos básicos que caracterizam um REIT americano. O primeiro, possui propriedades em seu portfólio que poderão ser de um ou de diversos setores, incluindo, claro, o setor industrial, como é o caso da Prologis. Então, o portfólio de um REIT poderá incluir imóveis voltados para data centers, restaurantes, residências, apartamentos, cassinos, hotéis e muito mais. Inclusive, uma curiosidade sobre a Prologis que poucos acionistas sabem, esse REIT também possui data centers no portfólio. 2. Ter como requisito a distribuição de parte do seu lucro tributável para seus acionistas na forma de dividendos, tornando-se uma opção interessante para quem busca renda passiva em dólar. 3. Está listado em bolsa americana e, mesmo assim, tem a capacidade de investir e empreender em diversos países ao redor do mundo. Esse ponto, na verdade, também é uma característica dentro do portfólio imobiliário da Prologis. Vale destacar que esse REIT tem uma sólida presença no Brasil, particularmente nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. Compreendidas essas características, vamos abordar especificamente as operações da Prologis, cujo símbolo de negociação na Bolsa de Valores é PLD. A PLD é uma empresa que opera no setor industrial com mais de 25 anos de listagem em Bolsa Americana, mas fundada em 1983, sendo gerida internamente e contando com exposição em 20 países com cerca de 6.700 inquilinos. Quase 200 bi de ativos sob gestão e sendo uma empresa membro do S&P 500. Além disso, possui um rating de crédito com grau de investimento A, o que a coloca entre os poucos REITs com essa classificação. E esse ponto é particularmente importante, pois demonstra que esse REIT possui baixo risco de inadimplência. Terá acesso a um mercado mais amplo, goza de boa reputação no mercado em termos de solidez e estabilidade. Particularmente, os dois últimos pontos eu entendo que são os mais vantajosos, a saber, custo de capital mais baixo e maior facilidade de renegociação de dívidas. E isso também será melhor visualizado quando falarmos sobre a alavancagem da empresa. Mas dando uma palhinha, na prática isso significa que o REIT consegue se endividar para financiar crescimento e expansão com taxas muito menores do que os REITs que não possuem esse grau de investimento. Além disso, em situações adversas, a renegociação de dívidas poderá ser um trunfo, já que os credores podem estar muito mais dispostos a chegar a um acordo devido à capacidade da empresa de cumprir realmente suas obrigações. Isso se torna visível na prática ao observarmos a taxa de juros da Prologis, que está em torno de 3% atualmente, enquanto a média do setor industrial gira em torno de 3 a 4%. Além disso, como mencionado anteriormente, a empresa tem exposição nos Estados Unidos, contando com mais de 3.600 propriedades e contando com uma boa concentração desses imóveis no estado da Califórnia, como também em países como a China e Reino Unido, com mais de 160 propriedades em cada país. Na França, com mais de 145 propriedades, no México, com mais de 135 propriedades, Alemanha, com mais de 130 propriedades, nos Países Baixos, com 115 propriedades, no Japão, com mais de 65 propriedades, no Brasil, com 45 propriedades, no Canadá com 35 propriedades e em Singapura com 5 propriedades. Logo, um portfólio como esse concede à PLD uma variação média anual do seu aluguel superior a pares como EGP, FR, RSXR e terreno, pois nos últimos 3 anos a variação média do aluguel dos REITs logísticos foi de 50%, enquanto a PLD registrou uma variação de 60%. No período de 5 anos, a média dos REITs logísticos obteve uma variação de 40%, enquanto a PLD registrou de 47%. Fica claro que o foco da PLD é realmente atuar no ramo industrial, mas não se limita a esse segmento, já que atualmente também possui data centers em seu portfólio, com 60% dos data centers em solo americano e 40% fora dos Estados Unidos. A PLD planeja ainda investir cerca de 7 a 8 bilhões de dólares no setor de data center em um horizonte de 5 anos. Vale destacar que atualmente suas ações estão cotadas em cerca de 133 dólares, tendo alcançado um valor ligeiramente superior a 137 dólares, e atingindo um mínimo de pouco mais de 96 dólares nas últimas 52 semanas, ou seja, analisando ano a ano. Esse valor atual representa um desconto de quase 4% em relação ao ano anterior. Esse REIT é considerado uma large cap, mas não apenas isso. Ele é essencialmente o maior REIT do mundo em termos de capitalização de mercado listado em bolsa de valores. Seu market cap ultrapassa 122 bilhões de dólares, com distribuição de dividendos de forma trimestral. Quando analisamos seus retornos ajustados, percebemos que em 1, 5 e 10 anos, esse REIT vem apresentando performances relevantes para os investidores que alocaram recursos nessa empresa lá atrás.
Agora vamos compreender no que realmente a Prologis investe e como funciona o setor industrial dentro dos REITs. Este REIT atua no segmento imobiliário de logística em mercados com alta demanda por centro de distribuição, empreendendo principalmente em duas categorias principais: empresas B2B e atendimento a varejo online, com imóveis localizados estrategicamente próximo a grandes cidades ou regiões metropolitanas. Esses centros servem como pontos comerciais importantes devido à acessibilidade, visibilidade e importância econômica. Isso se torna evidente ao observarmos as localizações dos imóveis da Prologis em São Paulo, por exemplo, na cidade de Cajamar. Vale relembrar mais uma vez que a Prologis possui mais de 45 imóveis apenas no Brasil. Isso mostra como esse REIT possui um tamanho absurdo. E se você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas essa cidade que eu comentei, Cajamar, é extremamente estratégica no segmento logístico. Boa parte das minhas compras online, por exemplo, passam por essa cidade. Isso coloca a Prologis em uma posição vantajosa para oferecer aos seus clientes inquilinos a oportunidade de reduzir o tempo de entrega. Acaba se tornando notável ao vermos que os inquilinos de APLD são empresas como Home Depot, FedEx, DHL, Walmart e UPS. Então, a Prologis afirma que faz questão de ampliar os serviços que oferece aos seus clientes. Sabe por quê? Porque quanto mais opções ela oferecer, mais formas diferentes de prestação de serviço e comodidades ela proporcionar a esses clientes e, consequentemente, maior retenção, necessidade de atendimento e menor insatisfação. Pense comigo, se dentro de uma prestação de serviço eu consigo ser atendido em diversos âmbitos secundários, será pouco provável que eu busque por outro prestador de serviço, principalmente por causa da facilidade e da comodidade. Então é preciso mencionar que o tempo de entrega e a satisfação dos clientes é um ponto importante nesse setor. Portanto, se você faz parte do time Compras Online, está perdendo tempo se ainda não investe no setor imobiliário e logístico. E esses fatores podem parecer óbvios, mas são bastante importantes dentro de uma empresa que atua no tipo de negócio como a Prologis. Então, esse REIT acaba tendo uma vantagem adicional que o torna bastante competitivo. Imagino que você já tenha deduzido que é a alta qualidade combinada com ampla diversificação geográfica, pois, como mencionado, a PLD investe dentro e fora dos Estados Unidos. Na verdade, essa empresa tem um portfólio bem extenso fora dos Estados Unidos. E esse ponto particularmente é importante para o negócio da empresa porque ela tem clientes como Amazon, FedEx, que fazem entregas no mundo todo, basicamente. E dentro desse setor há uma grande barreira de entrada. E com isso, quem apresenta o melhor portfólio estratégico, em conjunto com maior qualidade e rapidez, conseguirá reter clientes de qualidade. Essencialmente, esse setor desempenha um papel crucial na economia global e, especificamente, 2,5% de todo o PIB mundial passa pelos galpões de APLD. Essa indústria é especificamente significativa nos Estados Unidos, país de maior atuação da Prologis atualmente. Eu também acredito que o impulso do e-commerce não será algo passageiro. As pessoas estão adotando cada vez mais a prática de realizar compras e vendas online. Eu acredito que cada vez mais nós realizaremos compras pela internet devido à nossa inserção cada vez maior no mundo virtual. Assim, é provável que a demanda por esse tipo de propriedade perdure, principalmente pelo efeito sobre a demanda que surgiu após a pandemia. Existem dois dados divulgados pela própria PLD que são bastante interessantes. Primeiro, varejistas online utilizam 3 vezes mais espaço logístico quando comparado com estabelecimentos físicos. Segundo, China, Estados Unidos, Brasil e México são mercados bastante importantes nesse cenário. E eu penso, no Brasil provavelmente você já investe em fundos imobiliários de logística. Porém, você investiria na China? Eu não investiria na China porque eu não acho que os dados sejam completamente auditáveis. Mas eu também não queria deixar de investir na segunda maior economia do mundo. Então, investindo na PLD, por exemplo, eu acabo tendo essa diversificação dentro do meu portfólio. E além disso, esse panorama poderá resultar em uma escassez de oferta, valorização do portfólio de empresas atuantes no setor e negociação favorável em termos imobiliários. Vale notar que a análise do setor industrial americano como um todo, salvo algumas exceções, mostrará yields relativamente baixos e relação preço sobre lucro alta. Isso poderá levar qualquer investidor iniciante a pensar, não vale a pena investir nesses REITs. Nós temos yield baixo, ou seja, um retorno baixo, e nós temos um preço consideravelmente elevado, um valuation caro. Será mesmo? Se o yield é baixo e o valuation alto, a conclusão mais lógica é que as empresas desse setor apresentam uma performance alta, ou seja, um crescimento alto. Lembre-se, yield e preço falam muito mais sobre risco do que efetivamente sobre retorno. Perceba, além disso, especificamente sobre o crescimento se tratando da Prologis, a empresa apresenta uma taxa de retenção e valor de aluguel de aproximadamente 85% e 45% respectivamente. Esses números ficam ligeiramente acima da média dos seus pares como EGP, FR, RXR e Terreno, com perspectivas de aumento de aluguéis globais de 2024 a 2026 em cerca de 4 a 6%.